Em Hunter x Hunter há um personagem que se destaca pela sua habilidade de deixar tudo ao seu redor imprevisível, como se estivesse sempre um passo à frente, jogando um jogo diferente de todos os outros. Ele não se importa com as regras estabelecidas e parece se mover no ritmo dos seus próprios caprichos, causando uma mistura de excitação e desconforto para quem assiste. E desde o início fica claro que ele representa algo mais do que apenas um antagonista comum. Sua presença é uma promessa constante de que as coisas podem mudar a qualquer momento e que a própria narrativa está sujeita a ser virada de cabeça para baixo. É um tipo de personagem que não apenas provoca os outros, mas também desafia o próprio universo da história, deixando o público sempre alerta se perguntando o que é que ele vai fazer a seguir. E é claro que a gente está falando do Hisoka Morrow, o palhaço psicopata de Hunter x Hunter. E se você curte análise de personagem e conteúdo de Hunter x Hunter e outros animes aqui no geral, dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar muita coisa que pode te interessar. Não deixe de curtir o vídeo, comentar se sentir à vontade e se quiser ficar por aqui, fica mais que à vontade para se inscrever no canal. Muito obrigado. Agora vamos pro vídeo. Reassistindo Hunter x Hunter e pensando cada vez mais nos detalhes da história e da escrita, eu comecei a acreditar numa teoria que eu já tinha, que o Hisoka não é apenas um personagem dentro da trama, mas sim um instrumento metalinguístico que o Togashi encontrou para explorar ao máximo as possibilidades do universo da série. Por isso eu acredito que não seja à toa que ele se destaca de todos os outros personagens. A sua presença no enredo vai muito além do papel de antagonista ou de vilão clássico. Resumidamente para mim, ele é um personagem criado para Togashi sempre que quiser e precisar elevar o nível das coisas, mostrar novas perspectivas, quebrar o sistema e acredito que principalmente divertir a si mesmo e aos leitores também. E eu consigo notar que todos esses elementos já estão lá desde a sua introdução na história, que se a gente for lembrar bem, Hisoka já surge quebrando a zona de conforto da gente. Antes dele, as ameaças eram um tanto quanto convencionais, um criminoso que é facilmente eliminado pelo Killua e o Tompa que tenta sabotar os nossos protagonistas durante o Exame Hunter fazendo coisas muito banais, como por exemplo, envenenar um refrigerante. O fato é que nenhum deles parece estar à altura do caos iminente que o Hisoka representaria. Sua chegada é como um despertar para a verdadeira maldade e crueldade do universo dos Hunters. Ele não só possui um poder imenso, mas também uma natureza imprevisível, movida apenas pelos seus próprios desejos, sem qualquer remorso ou moralidade. Ele é o primeiro a mostrar o quão perigoso e complexo esse mundo realmente é. E aqui entra a genialidade do Togashi ao criar o sistema de Nen, porque ao invés dele ser apenas uma mecânica de poderes que serve para definir quem é mais forte ou mais fraco, o Nen é algo hiper complexo e maleável. E sim, obviamente lindo na teoria, mas como ele poderia mostrar as diversas possibilidades que esse sistema de poder tem, deixando claro logo de cara que não se tratava apenas de quem dava o soco mais forte, mas sim de que qualquer coisa seria possível se bem planejada. E a resposta dessa pergunta é bem fácil: Hisoka Morrow. Sua habilidade, o Bandigan, é algo tão simples quanto chiclete e goma de mascar, mas através da sua engenhosidade mental ele torna isso uma ferramenta incrivelmente poderosa. E o mais fascinante é que quanto mais o personagem entende e explora o sistema, mais suas possibilidades se expandem. E Hisoka, com sua natureza criativa e imprevisível, leva esse conceito ao limite. E aqui Togashi, de maneira quase genial, nos mostra que os Hunters mais poderosos não são aqueles que apenas seguem regras rígidas do sistema de poder Nen, mas sim aqueles que exploram as infinitas possibilidades dele, mesmo a partir de um conceito banal, como goma de mascar e borracha. E essa exploração do potencial do Nen também traz uma camada muito interessante ao personagem do Hisoka. Ele é quase como um reflexo do próprio Togashi dentro do universo. Ele é o tipo de personagem que parece entender as regras da narrativa e ao invés de segui-las, gosta de brincar e desafiá-las. E um exemplo disso é que é o próprio Hisoka que traz pra gente essa teoria de que as nossas personalidades e os tipos de Nen são coisas que podem ser comparadas e utilizadas para descobrir a personalidade e os poderes de alguém. Ou seja, ele também serve como uma espécie de autorreferência do Togashi dentro do universo de Hunter x Hunter. Ele é uma peça central que estrutura e quebra a quarta parede da narrativa, constantemente provocando e cutucando a estrutura da história. Inclusive, se a gente para analisar o fascínio que o Hisoka tem por lutar e querer adversários fortes, a gente pode interpretar isso dentro das linhas da história como um psicopata sedento por prazer, como ele mesmo se identifica, mas se a gente olha do ponto de vista de um escritor e até de um leitor, isso é perfeito para que você não só impulsione o protagonista a crescer, sem estragar o ritmo da história, como também para criar combates criativos e empolgantes para quem estiver consumindo a obra, como as próprias lutas do Hisoka com o Gon e principalmente a luta dele com o Chrollo, que apesar de não ter sido adaptada, é uma das melhores que eu já vi numa ficção, especialmente no mundo dos mangás. Agora a gente precisa falar que não é fácil criar um personagem que vai ter todos esses usos e ainda assim torná-lo interessante. Na verdade, eu acho que é bem fácil que ele se torne algo maçante para os fãs, mas eu acredito que o Togashi contorna isso muito bem quando ele decide não nos contar quase nada do passado do Hisoka. Essa falta de informação sobre o seu passado não é uma falha para mim, muito pelo contrário, ela contribui para o seu mistério e torna sua presença ainda mais intrigante. Hisoka não é definido pelo que aconteceu com ele no passado, mas pelos seus desejos presentes, que são consumidos pela busca incessante por prazer e pelas emoções das lutas.
E tudo isso combina muito bem com a estética visual do personagem, que é um palhaço, um coringa. Para ele, o valor de uma pessoa é medido apenas pelo prazer de quanto ele pode ter lutando com ela. Hisoka nunca se preocupa em entender ou mudar o mundo à sua volta. Ele se limita a viver para a emoção do combate. E esse tipo de personagem é o que traz o caos para uma obra, é o que faz a gente querer entender um pouco mais da mente dele. E quando a gente não tem essa resposta, a gente fica muito satisfeito com as ações que ele tem. Então, mesmo que o Hisoka fique muito tempo sem aparecer, toda vez que ele aparece, ele acaba se tornando um foco de interesse, tanto dos personagens quanto de nós, telespectadores. Então eu acredito que tudo isso combina muito bem com a estética e a construção do personagem, reforçando mais uma vez que não importa que a gente não saiba muito sobre ele, o que importa é o que vai acontecer a seguir. E falando sobre as aparições dele, eu acredito que em cada arco, Hisoka é mais do que uma mera fonte de entretenimento. Ele é um balanço de tom que a narrativa de Hunter x Hunter tanto precisa. No arco do Exame Hunter, por exemplo, onde a série ainda tem um tom mais leve, Hisoka é responsável por introduzir uma camada de ameaça real, uma visão sombria do que realmente está por vir. Já no arco de York Shin, sua presença é o elemento do caos imprevisível, alguém que está disposto a virar tudo de cabeça para baixo a qualquer momento. Ele se coloca como uma verdadeira ameaça a todos ao seu redor e a maneira como isso afeta os outros personagens, como a Trupe Fantasma, é um dos pontos que realmente faz a narrativa brilhar. Aliás, o relacionamento dele com a Trupe Fantasma é muito legal, porque cria pra gente uma narrativa que a gente quer acompanhar, mesmo que ela não seja o foco principal da história. É tão relevante para os fãs saber o que vai acontecer com Hisoka e com as aranhas do que necessariamente vai acontecer com Killua, Gon e Kurapika, por exemplo. E isso é muito difícil de fazer, criar esse interesse duplo por essas duas narrativas quando um dos personagens pouco se sabe é muito legal. Ponto pro Togashi aqui com certeza. Inclusive no arco de Grid Island, onde o tom da história fica mais leve, o Hisoka é quase como um elemento disruptivo. Não parece fazer muito sentido a sua presença ali, e embora ela seja secundária, adiciona um contraste interessante à busca incansável de Gon e Killua por seus objetivos ali. E ele mantém o ar de inconsistência que permeia o mundo dos Hunters. Ele é sempre imprevisível, e por mais que seja uma figura secundária, a gente nunca pode deixar de se perguntar o que é que ele vai fazer agora. E isso é uma das coisas que mantém Hunter x Hunter sempre em ativo e sempre empolgante, principalmente quando Hisoka está envolvido. A curiosidade que ele cria na história é uma das melhores coisas que Hunter x Hunter pode te oferecer. E como a gente vem falando no vídeo até aqui, o mais importante de tudo pra mim é que o Hisoka serve para equilibrar o tom da série. A transição do arco das Formigas Quimera, que é incrivelmente sombrio e tenso, para o arco das eleições é espetacular porque o Hisoka aparece ali novamente, trazendo a leveza necessária. Ele é a pausa cômica e caótica que a série precisa depois de tanta tensão e tanto drama. Ele não leva nada a sério, e essa natureza descontraída é o que traz de volta a essência de Hunter x Hunter. Um lembrete de que no final das contas, a história é para ser divertida e imprevisível. Inclusive eu falo muito sobre a Trupe Fantasma e uma tentativa talvez do Togashi mostrar pra gente que eles não são 100% maus dentro da história. Eu acho que o Hisoka serve muito pra ajudar nesse sentido, porque ele acaba muitas vezes fazendo coisas tão ruins e sendo tão caótico pra eles que você acaba se vendo em um lugar de caramba, mesmo que eu não desgoste do Hisoka necessariamente, eu queria muito que a trupe lidasse com ele. Por isso que a luta dele com o Chrollo, não só pelas questões do poder que a gente já falou aqui, que é uma batalha que tem dois gênios do Nen, traz muita empolgação dos fãs, principalmente por essa expectativa de entender se o Hisoka vai morrer, o que vai acontecer com ele, se ele finalmente vai ter um fim. Enfim, eu acho que isso é mais um elemento positivo desse personagem. Talvez eu tenha me perdido em alguns dos temas que eu falei aqui no vídeo, mas eu acho importante lembrar que ao longo da jornada o Hisoka se prova uma peça fundamental não apenas para a narrativa, mas para toda a construção do universo de Hunter x Hunter enquanto show. E tudo isso faz muito sentido, afinal de contas, tematicamente a gente está falando de um palhaço, que por sua essência está ali para entreter o público, mas também está ali para enganar eles. Então eu acho que isso tudo faz muito sentido quando a gente para pensar e conclui que o Hisoka é um personagem que está ali para entreter a gente e também para o Togashi utilizar para enganar e mostrar pra gente outras facetas dessa história. Ele para mim é um personagem genial, e claro que ele tem muitas outras facetas que eu não pontuei aqui no vídeo, como a obsessão esquisita que ele tem pelo Gon, por exemplo, por batalhas, mas no geral eu acho que a gente pode explorar isso analisando o Hisoka de outra ótica. Mas eu acho que por hoje tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não conheciam o canal, convido vocês a se inscreverem. Tá saindo bastante conteúdo de Hunter x Hunter aí no canal, mas tem também conteúdo de One Piece, conteúdo de Bleach, conteúdo de filme, de série, de livro, de música. Tem muita coisa que eu falo aqui. Quando eu gosto de alguma coisa, quando eu acho alguma coisa interessante, eu tento sempre trazer alguns pitacos da minha perspectiva da história.
Se vocês também gostaram muito do vídeo, por favor, deixem um like. Eu gosto muito e incentivo sempre os comentários, porque eu acho que é uma ferramenta muito boa pra gente discutir ideias e trocar experiências. Se você tiver gostado muito, muito, muito mesmo do vídeo, tem um Live Pix aí na descrição que você pode contribuir com um valor financeiro. E se você estiver interessado em comprar o volume de Hunter x Hunter ou qualquer outro mangá na Amazon, tem o meu link de afiliado aí na descrição também. No mais é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e voltem para um próximo. Tamo junto, um beijo, abraço, fiquem bem e tchau.